Você sente que a tua vida está travada, mesmo você fazendo certo, mesmo você buscando a Deus, mesmo você orando? Talvez não seja falta de Deus ou falta de mais oração ou falta de mais entrega. Talvez seja algo dentro de você que ainda não foi aberto. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 34, diz assim: E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isto é, abre-te. Se você prestar atenção nessa passagem, depois, se você quiser dar uma olhada, vai lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, dá uma lida, do 31 ali ao 37. Nessa passagem está falando sobre a cura que Jesus fez num homem que era surdo e gago. Jesus, ele curou primeiro a audição dele e depois ele curou a fala. Porque tudo que Jesus faz, ele tem um propósito, Jesus, ele cura a audição primeiro porque quem não ouve certo, não fala certo, E quem não fala, não ouve também. Então, Jesus, ele faz, primeiro a cura da audição dele, para depois a fala dele começar a se desenvolver. E nessa passagem, Jesus, ele faz algo bem fora, do normal ali, para as curas que ele vinha fazendo. E o éfata, na língua hebraica, ele significa abre-te, abre-se. E Jesus, quando ele foi curar esse gago, ele tirou ele da multidão, ele retirou ele da multidão, cuspiu, passou nas mãos e colocou, nos ouvidos dele e na boca. E quando Jesus fez isso, ele olhou para o céu, suspirou e falou éfata, que quer dizer abre-se. E quando Jesus fez isso, ele logo, foi curado. E tudo que Jesus faz não é nada em vão, Jesus, ele poderia ter falado, não, você está curado, ou só tocado nele está curado. Mas não, Jesus, ele estava liberando uma chave espiritual nesse método que ele usou para curar esse surdo, Esse surdo e mudo. E para que a gente aprendesse, sobre esse método, ele fala o éfata para que a gente fosse procurar o que significava o éfata, para aí a gente entender o porquê disso. E tudo que está escrito aqui na Bíblia que Jesus fez é algo que Jesus fez para que a gente tivesse acesso e para que ele não queria dar de mão beijada tudo ensinado para gente. Então ele falava por parábolas, ele fazia métodos de cura. Então ele fazia tudo de uma forma que a gente tivesse a probabilidade e a intenção de buscar a mais, de aprender a mais. Porque não adianta você só ler isso aqui e você não entender, Não adianta você pegar a Bíblia e começar a ler, não, vou ler a Bíblia em um ano. E você vai ali passando e você não para aprender uma palavra, Então não adianta você querer só ler tudo sem entender, Daí não adianta de nada, é como se você estivesse lendo um livro de conto de histórias. Mas enfim, o que Jesus trouxe, de entendimento ao meu coração sobre essa passagem? Muitas vezes a nossa vida está travada porque a gente não pede para que Deus abra, o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos. Talvez a gente não esteja escutando muito, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, porque está escrito, em Romanos que a nossa fé ela é edificada através de ouvir a palavra de Deus, A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, quando a nossa audição ela está com muito barulho externo, com muitas pessoas falando, ou às vezes a gente está ouvindo as vozes, das redes sociais, as vozes de um entretenimento na televisão, que não edificam. Então, aí às vezes a nossa audição ela começa a ficar bagunçada e a gente não consegue escutar a voz de Deus realmente, o que Deus quer pra gente. E para você saber que isso é muito forte, quando o Senhor fala, na palavra dele que para a gente ter fé a gente tem que ouvir a palavra de Deus, então quer dizer que para a gente perder a fé, se a gente ouvir outra coisa, a gente,
Então, tudo tem o seu porquê e tudo tem, né, o contra. Então, se para a gente edificar a nossa fé, para a gente aumentar a nossa fé, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, para a gente perder a nossa fé, a gente tem que ouvir coisas que são contrárias, né? Então, por isso que é muito importante a gente fazer um filtro daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê e daquilo que a gente fala principalmente. Porque o poder da morte, da vida está na nossa língua, está escrito na palavra. A gente, às vezes, acaba se destruindo pela nossa própria boca, né? Por falta de entendimento, por falta de ouvir a palavra de Deus, não sei. Não sei o que você está passando agora, não sei qual é a área da sua vida que está travada agora, mas pode ter certeza que pode ser alguma coisa relacionada a isso. Às vezes você está falando demais, né? Coisas que você não deve falar. Às vezes você está ouvindo coisas que você não deve ouvir, ouvindo pessoas que você não deve ouvir, né? Deus, ele já nos deu esse direcionamento para que a gente tenha, né, uma lâmpada para os nossos pés. Jesus, ele é a lâmpada para os nossos pés e Jesus é a palavra de Deus. Então, para que a gente consiga ter um direcionamento, né, certo do que falar, do que fazer, do que ouvir, que a gente mergulhe, né, na palavra. Essa semana, o Senhor vem falando muito sobre isso comigo, sobre mergulhar na palavra, sobre ouvir, né, a palavra, sobre tapar os ouvidos para as coisas do mundo, para que a gente não absorva coisas que não vai ter relevância na nossa caminhada ou não vai ter importância para nós, né? Como ouvir fofocas, fazer fofocas, ou você estar num processo, né? Que nem nessa passagem aqui da cura do surdo. Ali no Evangelho de Marcos, capítulo 7, no versículo 33, Jesus diz assim: E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua. Então, o que Jesus está, né, nos trazendo aqui? Ele tirou ele de fora da multidão, fez ali o processo e ele voltou para a multidão já curado. Então, a multidão ele não viu o processo, ele viu só o milagre. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Nós temos que se afastar da multidão, às vezes Deus nos afasta mesmo da multidão, e por a gente não estar ouvindo, né, certo, por a gente não estar com a nossa mente, né, alinhada com Deus, a gente acha que o Senhor nos abandonou, que estamos solitários, que Jesus não quer mais saber de nós, que Deus não existe, porque às vezes o Senhor nos afasta, né, das pessoas, nos afasta do mundo, nos deixa solitário realmente para que a gente possa limpar a nossa mente, né, fazer um detox da nossa mente, do que a gente ouviu, do que a gente falou, para que a gente possa ouvir somente a palavra dele, ouvir somente o que ele quer para a nossa vida. Então, é isso que acontece, a mesma coisa que está aqui, o Senhor faz com a gente, ele nos afasta para que a gente, né, passe pelo processo, ninguém vai ver o teu processo. Não adianta você querer falar para a pessoa, eu estou passando isso, estou passando aquilo. Ninguém vai ver o teu processo. Só você vai entender o que você passou, né, com Deus. E as pessoas, a multidão, elas vão ver só o milagre. Porque às vezes a pessoa vai achar estranho o processo, né? Vai achar estranho você né, renunciar a alguma coisa ou deixar alguma coisa que aos olhos humanos era muito bom, mas você sabe que Deus não queria você naquele lugar ou naquele ambiente ou com aquela pessoa. E as pessoas não vão entender o processo. E tá tudo bem, porque quem precisa entender é você e Deus. Às vezes vai ser, a maioria das vezes vai ser só você e Deus. Não adianta você colocar terceiros, né? E quando o milagre chegar, as pessoas vão ver. E muitas vão falar, como que ela aconteceu? Como que aconteceu isso? Como que ela viveu isso? Como que ela superou isso, né, tão rápido? E não vai ser rápido, né? Porque de repente de Deus, ele acontece de repente, mas você estava num processo, né, com ele. E é isso que o Senhor está falando comigo nessa palavra hoje, que o nosso processo não precisa as pessoas verem. E às vezes o que está faltando na tua vida
é você pedir para que o Senhor fale o êfata na tua vida, no teu coração, que Ele transforme o teu coração de pedra em carne e que Ele esvazie todas as vozes externas e que Ele te preencha com o Espírito dele, que é o único que pode nos guiar. Obviamente que a gente precisa ter, né, pais espirituais, a gente precisa ter um direcionamento, precisa ter amigos que nos levem para perto de Jesus. Esse cego aqui foi os amigos dele que levaram ele, foi pessoas que levaram ele até Jesus, né? A gente precisa de pessoas assim na nossa vida, que nos levem até Jesus, que não nos julguem. E nós também devemos ser essas pessoas que levam as pessoas até Jesus e não julgar elas, né, pelo que elas estão passando. E você pode ter certeza que no final desse processo, quando você for para a multidão, você já vai ter a experiência de viver aquilo que Deus quer para você e nada mais vai te abalar. Você sabe que o Senhor ele pode te tirar do mais profundo abismo, né? E é isso que o Senhor quer de nós. Ele nos traz, né, para perto dele, às vezes ele nos isola, nos deixa sozinho, para que a gente aprenda isso, para que a gente aprenda a viver com ele e viver para ele, né? E não sei o que você está passando hoje, mas saiba que o êfata de Deus chegou na tua vida se você está vendo esse vídeo, né? Porque nada é por acaso. No reino nada é por acaso. O Senhor ele não faz nada por acaso na nossa vida. E eu oro todos os dias pelas pessoas que são inscritas aqui, pelas pessoas que passam no canal. Eu oro para que os meus vídeos cheguem às pessoas que realmente precisam. Porque além, né, de edificar a vida de quem está vendo, o Senhor está ministrando isso ao meu coração, né? Todos nós vamos passar por um processo, mas isso é necessário para que a gente cresça e amadureça no Senhor. Amém? Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração, que ela seja uma semente que gere muitos e muitos frutos. Para você que ficou até aqui e não sabe por onde caminhar, não sabe como voltar, né, a ter um relacionamento com o Senhor, ou você ainda que nem começou a ter, eu criei um e-book, que eu fiz um devocional, né, de 21 dias e compilei tudo num e-book, onde eu explico sobre oração, sobre jejum, tem versículos diários, exercícios diários. Então ele é um método muito bom para você que quer voltar e não sabe como, e para você que ainda não começou a ter essa caminhada com Deus. O link ele vai estar aqui na descrição desse vídeo e vai estar também no link da bio, tá bom? E acho que é isso, né? Que Deus tenha falado ao seu coração através da minha vida. E agora vamos orar, porque nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e faz por nós, amém? Peço que você feche seus olhos e vamos orar agora. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por essa palavra, queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova todas as manhãs na nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra chegue a todos aqueles que precisam ouvir, Pai, a todos aqueles que precisam destravar áreas na sua vida, Pai, que o seu êfata, Pai, sobrecaia sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão vendo, Senhor, esse devocional. Pai querido, pedimos perdão pelos pecados, pedimos perdão, Senhor, por tudo que fizemos que não agradou a Ti, não agradou o nosso próximo. Pai, que em nome do Senhor Jesus, tudo que formos fazer hoje, tudo que formos tocar, Pai, que seja edificado, Pai, que seja, Senhor, tocado pela Tua mão poderosa, Pai, e que aonde a gente for, se a Tua presença não for conosco, que a gente nem saia da onde a gente está, Pai. Pai querido, Pai amado, pedimos que o Senhor envie seus anjos sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, Pai, sobre os nossos trabalhos, Pai, sobre tudo que formos fazer hoje e dá ordens a eles, Pai, que nos protejam de todo o mal. Pai querido, Pai amado, é isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus e consagramos, Pai, o nosso dia, a nossa vida a Ti. Amém. Amém. Deus abençoe, que Jesus seja o centro da tua vida hoje e sempre. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.